Eu cresci na periferia de São Paulo, vim do Nordeste, com 6 anos de idade, fui morar no morro, na periferia de São Paulo, e ali eu cresci, né? Uma família com muitos filhos, eu sou o mais novo. Meu pai tinha um pequeno comércio na parte de baixo do morro, né? Comunidade mesmo. E o comércio era assim, era uma portinha que vendia arroz, feijão e tal, coisinha básica, muito pobre. Meu pai levantava muito cedo pela manhã para receber o pão e o leite do padeiro, coisa de 4 horas da manhã, e 5 da manhã ele levantava a porta da vendinha dele, uma portinha, levantava a porta, e era um movimento muito grande nesse horário, do pessoal descendo do morro para comprar pão e leite, né? Para depois ir pegar o trem e trabalhar. Então, muitas vezes, na minha infância, na minha adolescência, meu pai me chamava: Ranieri, hoje é você que me ajuda. A gente descia lá, acordava cedo, e era aquele movimento. E algumas frases que entravam, né, naquele movimento diário, na minha infância, né? Parece que todo mundo dizia a mesma coisa: seu Zé, pão e leite. Seu Zé, o nome do meu pai é José, né? Seu Zé, pão e leite. Seu Zé, pão e leite. Houve uma época aí pela década, não vou dizer a década não, para ninguém ficar fazendo conta, né? Mas na década de 70, né? Houve uma escassez de leite. Não sei se foi no Brasil, se foi lá, quem sabe os mais da minha época vão lembrar disso. Houve uma época que não tinha leite para todo mundo. Então, as padarias que forneciam, diziam assim: olha, para a gente, primeira coisa, não vai vender 2 litros de leite para a mesma família. Então, só tem direito a vender um leite. E a regra é a seguinte: para levar o leite tem que comprar o pão. Então, essa frase entrou na minha cabeça. O pão era aquela bengala, né? Então, seu Zé, pão e leite, pão e leite. Quando chegava alguém, dizia assim: seu Zé, 1 litro de leite. Aí meu pai dizia: para levar o leite tem que comprar o pão. E eu ouvi essa frase do meu pai inúmeras vezes: para levar o leite tem que comprar o pão. Esse texto aqui me fez lembrar, quando eu comecei a refletir sobre esse texto, me fez lembrar essa realidade, né? Para levar o leite tem que comprar o pão. Existem promessas na Bíblia que são condicionais. Para você levar o leite tem que comprar o pão. Esse texto que eu vou ler tem muito a ver com esse conceito, né? E eu vou convidar você que me acompanhe na leitura. Eu vou me deter no verso 7, vou ler a partir do verso 5, 6 e 7. E aí vou comentar o verso 7 e depois eu vou explicar o que tem o pão e o leite com essa história. Estão dispostos a ouvir? Então, 1 Pedro capítulo 5, versos 5, 6 e 7. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E o verso 7, é essa mensagem que eu quero deixar com vocês nessa noite: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu esperava ouvir pelo menos um amém. Tem alguém aqui que sabe o que é ansiedade? Tem alguém aqui preocupado? Tem alguém aqui que está com alguma situação na vida, que está tirando o sono? Tem alguém aqui que está inseguro por alguma coisa, que está angustiado? Tem alguém aqui que está... Eu digo que sim, com certeza há alguém assim. Então a mensagem de Deus para você não é outra, é esta: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vou resumir todo o meu sermão em uma frase. Depois, como eu tenho alguns minutos ainda, eu vou gastar os minutos. Mas se eu tivesse que parar agora, esta frase é a minha mensagem de hoje. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo aqui comigo? A frase é essa: Deus está cuidando de você. Você ouviu? Ouviu? Está ansioso, está preocupado, está inseguro, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser na faculdade, essa crise na família, o casamento, esse filho, essa filha, a situação financeira.
pandemia, enfermidade, tragédia, perdas, ausências, distâncias, sofrimento, angústia. Então escute o sermão de Deus para você nessa noite. Deus está cuidando de você. Talvez você não esteja entendendo, talvez você não esteja vendo, mas você pode ter a certeza. Por isso que você tem que confiar em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu vou fazer um pequeno parênteses para não haver o risco da interpretação equivocada. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que ver qual é a ideia bíblica da ansiedade. A ansiedade é muito mencionada na Bíblia. Se você buscar, der um Google aí, você vai encontrar mais de 50 textos da Bíblia que falam sobre ansiedade. Mas a ansiedade da qual a Bíblia fala não é a ansiedade que já chegou no estágio de patologia, de enfermidade. Esse estágio você precisa de ajuda profissional. Não se resolve problemas como ansiedade patológica, como depressão, como síndrome do pânico, como essas coisas não se resolve sem ajuda profissional. Alguém já pode estar dizendo assim: puxa, mas o pastor disse que Deus está cuidando de mim, então por que ele não resolve? Por que Deus não cuida disso? Porque Deus, ele criou esse mundo sob leis, e essas leis têm causa e efeito. E ainda que a causa não tenha sido culpa sua, especificamente, mas os efeitos nos alcançam. Hereditariamente você pode ter alguma coisa que vai lhe trazer um problema. Então, causa e efeito. E Deus não vai atuar, Ele pode atuar, eventualmente atua, eventualmente Ele realiza esse tipo de milagres, mas Ele não tem esse compromisso, né, de estar todo o tempo corrigindo e eliminando os efeitos do pecado. Porque se Ele eliminar os efeitos do pecado em todas as circunstâncias, nós não vamos desejar outro mundo. Então nós estamos aqui na contingência do pecado. Se você fratura um braço, você não vai resolver o braço fraturado fazendo oração. Você vai para o pronto-socorro e vai engessar o braço. Quando se trata de emoções, é a mesma coisa, são fraturas. E é muito fácil confundir emoções com espiritualidade, né? E a depressão e essas coisas, muita gente interpreta como falta de comunhão com Deus, como falta de fé, e muitas vezes é uma questão química, não é material, é química, é concreta, é uma falta de um neurotransmissor. Então não confunda a ansiedade que eu estou falando aqui bíblica com essa patologia que precisa de ajuda profissional. O que eu estou falando aqui é da ansiedade, que é aquela você vai entender com isso que eu vou dizer agora. A ansiedade da qual a Bíblia fala, ela começa onde termina a fé. É você começar a tocar a sua vida como se Deus não estivesse cuidando de você. É você começar a ficar desesperado com as situações, com o futuro, com os problemas, e começar a tentar resolver por si só, e começar a ficar angustiado, e você perde de vista que Deus está cuidando, Deus está à sua disposição, no sentido de que Ele está ao seu alcance, é o melhor termo. Deus está ao seu alcance. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Confie mais em Deus. Também não confunda, alguns leem esse texto e substituem o sentido, é um problema já de semântica, de interpretação de texto, né? Então tem gente que lê esse texto como se significasse assim: lançando sobre Ele toda a vossa responsabilidade, porque Ele tem cuidado de vós. Não, o cuidado de Deus não elimina a nossa parte. Não estou falando de salvação aqui, salvação é totalmente pela graça. Estou falando da vida, dos problemas da vida, das lutas, dos traumas que nós vivemos, das decepções, das infidelidades que sofremos ou que praticamos e que nos enchem de culpa, dos tropeços que damos, das coisas da vida. Lance sobre Deus e busque o poder de Deus para que haja uma transformação. Você está vivendo uma crise, lance sobre Deus a sua ansiedade, não a sua responsabilidade.
Não fique, Senhor, meu casamento está mal, transforma o coração do meu marido, ou transforma o coração da minha esposa. Não, Senhor, o casamento está mal, dá-me sabedoria para saber o que eu tenho que fazer. Assuma a responsabilidade, dê um passo à frente, faça a sua parte, não é? Corrija o que precisa ser corrigido. É a crise financeira, peça a bênção, lance sobre ele a ansiedade, mas peça a bênção de Deus para que você encontre meios, para que você faça a sua parte, não é? Então, esse texto não substitui a nossa atuação para resolver as coisas, né? Outra coisa que se destaca para mim nesse texto é a abrangência dessa promessa, né? Porque o texto diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, significa todos os aspectos da vida, em todas as dimensões. Houve um tempo em que eu mesmo comecei a achar que eu estava incomodando Deus com tanta coisa que eu pedia para Deus. E como pastor, não é, a gente começa a atender as pessoas, e eu comecei a ver, puxa, parece que todo mundo tem problemas e dificuldades maiores do que os meus. E aí eu ia orar para pedir alguma coisa para Deus, eu ficava com vergonha. Parei de pedir por um tempo. Não, agora eu vou orar só para agradecer. Você tem que só agradecer mais e pedir menos. Até que meus filhos foram crescendo, e chegou um momento, teve uma vez que eu, longe do meu filho, eu estava nos Estados Unidos nessa época, meu filho aqui, saudade, ele terminando a faculdade, tinha um computadorzinho velho lá para fazer as suas coisas, e eu pensei, vou dar um presente para o meu filho, né? Liguei para ele: Renan, estou te mandando um notebook novo e tal, né? E pensei que ele ia dar um pulo de alegria no telefone: pai, te amo, que legal. A resposta dele: pai, não precisa, pai, porque eu tenho, está me servindo, não gaste seu dinheiro com isso, eu sei que você está aí com as suas lutas, você é mamãe, não precisa, não me mande, não me dê esse presente. Na cabeça dele, ele estava fazendo uma excelente coisa para o pai, né? Mostrando que já tem independência e tal. Na minha cabeça, puxa vida, meu filho já independente, e me tirou a alegria de dar alguma coisa para ele. É claro que quando a gente educa filhos, essa questão de torná-los independentes, um escritor da área de educação disse assim, que educar é tornar independente. Ou seja, é fazer uma pessoa conseguir viver bem, ser um bom cidadão, uma boa cidadã, né, por sua conta, pela educação. Mas no relacionamento com Deus não é assim. No relacionamento com Deus, quanto mais dependência, melhor. E eu comecei a entender que deixar de pedir as coisas a Deus, ou que os meus pedidos não incomodam a Deus. Ao contrário, Deus se incomoda muito mais quando você deixa de pedir. Porque é como se fosse um sinal de autonomia. Não preciso tanto de Deus. Peça a Deus. Quando diz aqui, toda a vossa ansiedade, está falando das grandes coisas, mas está falando das coisas pequenas também. É abrangente. Quando fala toda a vossa ansiedade, está falando de quê? De toda a sua vida. Isso envolve passado, presente e futuro. Não é que Deus vai botar você numa máquina do tempo, voltar, não. Mas Deus tem condições de lhe ajudar a superar coisas do passado. Você carrega traumas, rancores, desentendimentos, inimizades, ressentimentos, que vêm lá do passado, feridas que continuam sangrando, um perdão que você não consegue oferecer, ou um perdão que você não consegue pedir, e você arrasta isso pela sua vida. Isso está matando você fisicamente e espiritualmente. A Bíblia diz assim, o quanto depender de vós, viver bem com todas as pessoas. Então, Deus pode atuar não para mudar o seu passado, mas para mudar o seu presente, que sofre por causa do seu passado. Mudar o seu coração. Deus tem poder para isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Abrangente, né? Coisas grandes, coisas pequenas, passado, presente. Como é que está a minha vida? Amanhã, e meu trabalho, e a faculdade, o que eu vou fazer? Ei, calma. Ei, calma. Basta para cada dia o seu mal. Não viva como se Deus não estivesse cuidando de você. E alguns estão focados no futuro. Está chegando, e a aposentadoria, e meu futuro, e a casa que eu não tenho. Ei, calma. Não lance sobre ele a sua responsabilidade. Busque, corra, vá atrás, mas calma.
Deus está cuidando. A sua vida está nas mãos de Deus, você tem que confiar. Muitas das grandes ações de Deus na sua vida não acontecem, não é porque Ele não queira atuar, é porque você não abre oportunidade para Ele, por causa da sua correria, por causa da sua vida autônoma. Você quer levar sozinho, quer resolver sozinho. Calma, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí eu digo assim, esse é o leite da palavra de Deus que eu trouxe para vocês nessa noite. Quem quer levar esse leite? Quem quer levar esse leite? Sair daqui com essa confiança. Quem quer levar esse leite? Todo mundo quer levar esse leite? Então, para levar o leite, tem que comprar o pão. E qual é o pão? Aí a gente lê o texto de novo e a gente vai entender o que é o pão. Vamos ler de novo? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Posso começar a leitura? Rogo igualmente aos jovens. Bem, eu não vou falar aqui de jovem tem que obedecer aos mais velhos, tal. Não é isso. Eu quero aqui extrair um conceito que está implícito nesses dois versos, 5 e 6. Um conceito que está implícito, que diz, vou ler e vou explicar. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E aí vem, lançando, veja que a frase é uma continuação, lançando, vem em decorrência do que foi dito antes, e o que está dito antes pode se resumir em uma frase, ou em um conceito. Qual é o conceito? Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Quando fala jovens, submissos, no trato de uns com os outros, humildade, basicamente é isso, respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Em outras palavras, você quer o cuidado de Deus? Você quer levar esse leite? Você quer receber o cuidado de Deus? Para receber o cuidado de Deus, aprenda a cuidar das pessoas. A religião que não se expressa no cuidado com as pessoas é falsa. Não importa o nome da igreja, católica, adventista do sétimo dia, não importa. Religião, muita gente, talvez a maioria, pelo menos boa parte do mundo religioso tem uma compreensão equivocada do que é a religião bíblica. Nós enfatizamos muito a religião na dimensão vertical. Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que ir mais para a igreja, eu tenho que assumir mais compromisso com a igreja, eu tenho que devolver o dízimo, é o relacionamento vertical. Não estou de maneira alguma menosprezando, nem diminuindo, nem minimizando. Isso aqui é a base fundamental para que você exerça a religião. Só que a verdadeira religião, ela tem esta base para se expressar no seu relacionamento com as pessoas. A evidência da religião não é o calo que você tem nos seus joelhos, mas é o quão aberta está a sua mão, não só para receber as bênçãos de Deus, mas para compartilhar essas bênçãos. Você entendeu o que é religião? Tanto é que no fim de tudo, quando Jesus dividir salvos e perdidos, Ele não vai dizer, você era adventista, você guardou o sábado, você não. Ele vai dizer assim, quando eu estive com fome, você me deu de comer. Quando eu estive com sede, você me deu de beber. Ou seja, como é que você cuidou das pessoas? É isso que define, no final de tudo, salvos e perdidos. Não é salvação pelas obras, mas é como a base, como o seu relacionamento se expressa. Se a sua religião não é revelada através no relacionamento com as pessoas, você está vivendo uma mentira, você está brincando de religião. Então eu termino, meu tempo acaba de acabar e eu vou acabar agora para não passar nem um minuto do tempo. A pergunta que eu faço para encerrar é a seguinte, agora todo mundo aqui comigo, hein? Se tem alguém desatento, acorda agora. Está todo mundo aqui comigo?
vou fazer uma pergunta. E essa pergunta é para você responder com ações, saindo daqui. Talvez hoje mesmo já mandar um WhatsApp aí para alguém ou fazer uma ligação. Não deixe que chegue o final dessa semana sem que você tenha uma resposta positiva para essa pergunta. Todo mundo entendeu bem? Ou eu estou falando espanhol aqui? Todo mundo entendeu bem? A minha pergunta é: como estão os seus relacionamentos? Tem alguma pendência a ser resolvida? Algum perdão a ser oferecido ou a ser pedido? Se não lhe for dado, paciência, não é problema seu, mas busque. Como estão os seus relacionamentos? Alguma pendência a ser resolvida? Pense lá atrás, pense no presente, pense lá no seu ambiente de trabalho, na faculdade, pense aqui na igreja, pense em casa, pense nos seus filhos. Não perca a amizade e o seu relacionamento com seus filhos. Seu filho foi dar uma voltinha lá no mundo, não deixe de ser amigo dele por isso. Não fique com um tipo de cobrança que o fará sentir-se mal na sua presença. Ele tem que se sentir sempre amado e feliz na sua presença e aceito, mesmo que ele venha às vezes sujo de lama lá de fora. Você entendeu o que eu estou falando? Como estão os seus relacionamentos? Saia daqui para resolver isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer esse leite? Quer o leite do cuidado de Deus? Para levar o leite, tem que comprar o pão. Saia daqui para resolver os seus relacionamentos. Termino com o apóstolo Paulo: o quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Vamos orar. Santo Deus, dá-nos essa capacidade, essa humildade, essa iniciativa, Senhor, de comprarmos esse pão, que saímos daqui para resolver pendências, para buscar reconciliação, para buscar a reaproximação, para buscar restauração de relacionamentos. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, e aqui eu já estou imaginando as lágrimas, os abraços, as feridas que serão cicatrizadas. Talvez algumas decepções, talvez algumas frustrações, mas pelo menos uma consciência limpa de poder reclamar o Teu cuidado por ter comprado esse pão. Dá-nos essa bênção, dá-nos essa experiência hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.